Bom dia, amigos da live. Bom dia aos amigos que estão entrando ainda, né? Hoje nós estamos aqui pelo Facebook da HIT, substituindo o nosso pastor Carlos, que nos deu a oportunidade de hoje estar aqui compartilhando uma palavra com vocês. E eu vou fazer o meu compartilhamento aqui neste momento, nas páginas, agora que tá dando, que eu sou administradora aqui, o Fé e Esperança. Vamos lá. Compartilha também com seus amigos, você que está nos assistindo neste momento, para que outras pessoas também possam nos acompanhar. As pessoas estão acostumadas de segunda a sexta-feira a live ser lá pelo Facebook do pastor Carlos Soares, mas hoje ele nos deu a missão de podermos estar aqui substituindo ele, que está em outra missão. E eu peço para você, se você puder compartilhar com seus amigos, compartilhar com aquelas pessoas que estão acostumadas a nos acompanhar de segunda a sexta-feira lá pelo Facebook do pastor Carlos e que muitas vezes não sabe que nós estamos hoje aqui pelo Facebook da HIT. Eu vou compartilhar mais uma vez aqui nas páginas que eu sou administradora e peço para você, enquanto isso, fazer o mesmo, compartilhar com seus amigos para que possam acompanhar esta live abençoada. Eu também vou compartilhar aqui no meu, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder do Senhor. E se você me deu bom dia, eu não consegui ver ainda, porque eu estou aqui compartilhando a live neste momento e peço para vocês, façam o mesmo. Aqueles amigos que todas de segunda a sexta nos acompanham e hoje está aí lá desinformado ainda, não sabendo que nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook da HIT, compartilha. Peço, fala amigos, vamos lá para o Facebook da HIT, vamos migrar para lá hoje, que é lá que vai ser a nossa live. Peço para vocês, os amigos de sempre aí, a Ariellen, a Ana Paula, o Lucas, eu não vi quem mais está aí online conosco, que compartilhem. Bom dia, Ariellen, ela já está dando bom dia lá. Bom dia, Carla, Carlos Silva, meu pai também. Bom dia, Simone Fonseca disse que já está compartilhando. A Maria Oliveira disse amém. Ana Paula, bom dia, pastor, amém, né? Seja conforme Deus queira. Ó, o pastor Carlos também está nos acompanhando, disse lá, já compartilhei. O Alex Fabrício também está dizendo, já compartilhei. Bom dia. Diego também, bom dia. Também dou bom dia aqui para as pessoas que estão nos nossos estúdios aqui acompanhando conosco. O pastor Bruno Esquifino está aqui conosco acompanhando. Irmão Natália, nosso guerreiro também, né, irmão Natália? De todas as lives, desde a época da quarentena, ele já vem nos acompanhando, veio para a live da meia-noite, agora está aqui conosco novamente. O Diego também aqui, ó, com a gente hoje aqui nos estúdios, ajudando, auxiliando. Bom dia, Lucas. O Lucas também é o nosso guerreiro de todas as lives, né? De segunda a sexta ele está sempre aqui conosco. E o pastor Carlos também. Lá onde ele está, na missão dele lá, ele está nos acompanhando e pedindo para você também compartilhar essa live para que mais pessoas sejam alcançadas. Ó, o Matheus também está dizendo bom dia. Muitos dos jovens, né, que estão aqui nos acompanhando, os jovens que estavam lá no Retiro Reencontro e que mesmo lá do Retiro, na segunda-feira, o pastor Carlos fez a live. Na terça não teve live porque foi um dia sobrenatural, uma busca intensa lá. O ambiente estava sendo tomado pelo poder de Deus, que passou o horário, quando a gente foi ver, já tinha passado o horário da live, mas vocês vão poder acompanhar através das redes sociais o que aconteceu. Ó, a Luciana está dizendo bom dia, Carla, e bom dia para o irmão Natálio e para o pessoal aqui que está no estúdio. A Luciana nunca esquece do senhor, irmão Natálio. Sempre que ela pode, ela está mandando um abraço para o senhor, dizendo, irmão Natálio, que bom que está de volta, que bom que ele já está aí recuperado junto conosco. Aí, Luciana, irmão Natálio também está mandando um abraço para você. É isso mesmo, Arielle. Vamos sempre, né, poder ser usada por Deus, sempre estar compartilhando uma live, sempre compartilhando essa palavra do Senhor. É difícil substituir o nosso pastor Carlos, né, esse grande homem de Deus, sempre usado por Deus, sempre nos ensinando. Eu falo que essa live, elas são sempre edificadoras. Eu sempre aprendo algo de Deus todos os dias. Quando eu sento aqui para acompanhar a palavra, quando eu penso que eu já sei alguma coisa sobre uma palavra, quando eu penso que já sei coisas que Deus tem para mim, sempre Deus usa a boca do pastor para estar falando algo, para nos edificar. Então, se você não tem acompanhado essa live de segunda a sexta-feira,
às 11h30 da manhã. É pelo Facebook do pastor Carlos Soares. Ele, todos os dias, quando ele não pode, ele pede para substituí-lo, porque ele tem esse compromisso de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Mas sempre, de segunda a sexta, é com ele. A Luciana está dizendo, obrigada, irmão Natália, pelo abraço. Mas, como eu disse, sempre a live é de segunda a sexta-feira, é o encontro marcado, é o encontro da palavra, é edificação. Se você procura edificação, se você procura aprender mais de Deus, essas lives são um verdadeiro estudo da palavra. Ó, aqueles que estão nos acompanhando, que já acompanham sempre a live com a gente, deixa um recadinho aí para aquelas pessoas que ainda não acompanham, aquelas pessoas que ainda talvez seja a primeira vez que está vendo essa live, esse horário, para que elas assistam, para que elas também venham aprender mais do Senhor. Se eu aprendo, se vocês aprendem, eu tenho certeza que outras pessoas também precisam ouvir a palavra, outras pessoas também precisam aprender mais de Deus. A palavra, quando ela é compartilhada e alcança outras pessoas, ela está abençoando a vida de mais pessoas, ela está abençoando a vida daquelas que precisam. E como eu disse para vocês, sempre tem uma palavra, sempre tem algo que Deus quer falar, não só conosco, mas com todos aqueles que nos assistem. Talvez hoje, nessa palavra, seja algo para você, mas se você compartilhar, se você chamar outras pessoas para assistir, talvez outras palavras também possam alcançá-las. E hoje, a palavra que eu tenho para falar com vocês é sobre restaurando o altar. Essa palavra eu tive a oportunidade de ministrar no dia 28 de fevereiro, salvo engano, quarta-feira passada, lá na igreja do Jardim Paula 2. Eu fui convidada pelo meu cunhado, pastor Alex, que é pastor lá no Jardim Paula 2, e ele me convidou naquele dia do socorro para dar uma palavra. E eu estava falando, Deus, o que o Senhor tem para me falar, para me dar, para que eu possa falar com esse povo? E essa palavra veio forte no meu coração, restaurando o altar. Porque às vezes o nosso altar ele está quebrado, o nosso altar ele está em ruínas. E muitas vezes o altar quebrado, o altar em ruínas, não tem como Deus operar. Talvez nós temos clamado, pedido, buscado, colocado os nossos joelhos no chão e talvez nada tenha acontecido. Por quê? Porque o nosso altar está em ruínas, o nosso altar está quebrado. E em altar quebrado o Senhor não se manifesta. Não tem como a glória do Senhor derramar, não tem como o fogo do Senhor derramar quando o altar está quebrado. E esse é o título da nossa mensagem hoje. Talvez você fale, mas o meu altar não está quebrado. Talvez você diga, mas o meu altar não está em ruína. Eu estou na igreja, eu estou buscando, eu estou sempre em comunhão com o Senhor, dia após dia. Não tem como o meu altar estar quebrado. Realmente, às vezes não tem como o seu altar estar quebrado, mas tem como, às vezes o seu altar está em ruína, está cheio de coisas do mundo que impeça a manifestação do Senhor na sua vida. Nós vamos aqui explanar esse assunto e você vai ver o que impedia o fogo de Deus descer no povo de Israel, o que impedia aquele povo de ser abençoado, por que aquele povo estava padecendo tanto se eles eram o povo de Deus. Se você estiver com a tua Bíblia aí, se você estiver com o seu celular, se tiver como você manusear, o Diego vai estar colocando hoje os versículos aí para vocês. A nossa base bíblica hoje é no livro de 1 Reis, no capítulo 18. Esse é uma palavra muito conhecida, talvez você já ouviu, como eu falei, muitas vezes várias pessoas pregarem a respeito desta palavra. Essa palavra aqui foi quando Elias desafiou os 400 profetas de Baal. Quando ele chamou aqueles profetas que adoravam os deuses estranhos para um sacrifício. Ele chamou o povo para subir ali no Monte Carmelo. O que aconteceu? Ele reuniu o povo ali em volta do Monte Carmelo, levou os profetas ali, desafiou eles todos para que ver quem era o verdadeiro Deus. Por que houve esse sacrifício? Por que foi necessário todo esse movimento? Porque Acabe era o rei daquela época, ele se casou com Jezabel, uma mulher que servia a deuses estranhos, a deuses pagãos, que servia a Aserá, que servia a Baal. E esse casamento trouxe o quê? Esses costumes do mundo, esses deuses estranhos para o meio do povo. E o povo de Deus, aquele povo escolhido, aquele povo que era santo, aquele povo que era separado, eles começaram a adorar também deuses estranhos. E eles eram conhecedores da palavra, eles eram conhecedores daquilo que Deus podia operar e daquilo que Deus fazia. Mas o quê? Eles estavam contaminados por aquilo que estava ao redor dele. E foi necessário esse desafio de Elias aos profetas de Baal para provar quem era Deus.
E aqui, ó, antes da nossa palavra, no capítulo 18, no versículo 21, começa assim, ó. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Quando ele fez essa pergunta, o povo não respondeu, o povo ficou quieto porque o próprio povo de Deus estava em dúvida daquilo que realmente, de quem realmente era Deus. Aí o que ele fez? O desafio a partir do versículo 22, lá no Monte Carmelo. Lá no topo do Monte Carmelo, no cume do Monte Carmelo, era possível ter aquela visão ampla do vale do torrente até o grande mar. Então, lá naquele cume do monte, dava para ele ver toda a terra, aquela terra que foi prometida, aquela terra fértil que foi prometida ao povo de Israel. De repente, era uma terra seca, uma terra sem vida. E nós vamos ver por que essa terra já estava seca, estava sem vida, o povo estava morrendo, o povo estava perecendo. Ó, a nossa palavra começa agora, a partir do versículo 22, que diz assim. Nós vamos fazer uma leitura ampla e depois a gente vai voltar explicando tudo certinho. No versículo 22 diz assim: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai-os primeiro, porque sois muito, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhe dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal. Desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem que respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam em grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. E então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Ó, o nosso versículo-chave é esse, ó. Então Elias disse, é o versículo 30, então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. O que o altar significa? O altar significa o nosso coração. Elias, antes de qualquer coisa, os profetas de Baal ficou lá a manhã inteira. Ficaram, não falo o horário que eles começaram, mas com certeza vamos supor que eles começaram 6 horas da manhã, até meio-dia eles ficaram clamando lá. Ficaram gritando, eles se retalhando porque eles se cortavam, né? Eles faziam oferendas com sangue. E eles ficaram lá clamando, gritando, e Elias começou a zombar porque nada acontecia. E Elias, vendo que nada acontecia, o que ele chamou o povo para perto dele e ele reparou o altar do Senhor. Reparar o altar é reparar o nosso coração, é olhar para dentro de nós e ver o que está em ruína. Elias sabia que se o altar estivesse quebrado, se o altar estivesse todo bagunçado, não tinha como haver operação do Espírito ali, não tinha como o fogo do Senhor descer naquele lugar. Altar em ruína, altar bagunçado, altar quebrado, o Senhor não opera. E muitas vezes eu faço a pergunta: como que está o seu coração?
Como que está a sua vida? Altar, ele aponta para o nosso coração, ele aponta para a nossa vida. Muitas vezes nós queremos a operação do Senhor, o derramar do Espírito do Senhor, o fogo do Senhor na nossa vida. Mas muitas vezes o que está acontecendo? O nosso coração está quebrado, o nosso altar está quebrado. Muitas vezes tem sujeira dentro do nosso altar. Talvez aquilo que o mundo tem nos oferecido tem trazido essa sujeira para dentro de nós. Esse fato dos profetas se retalharem, o fato dos profetas de Baal clamarem, se jogarem para o chão, causou sujeira, causou muitas vezes a quebra daquele altar. E o que foi necessário antes de qualquer coisa? Reparar. Elias não foi lá orar antes de reparar. E o que está acontecendo? Muitas vezes nós estamos nos chegando até a Deus, além de estar com o altar quebrado, nós estamos com o nosso altar sujo. Nós não temos tirado a sujeira que o mundo tem trazido até nós. Nós não temos tirado a sujeira que o inimigo tem colocado na nossa vida. E muitas vezes, altar sujo, coração sujo, é diferente de altar bagunçado. Às vezes não tem sujeira, às vezes não tem pecado, mas tem bagunça. Às vezes a sua casa lá está toda arrumada, mas tem sujeira. Você precisa limpar, as coisas estão tudo no lugar, mas está tudo empoeirado, está tudo com acúmulo de sujeira. E o que você precisa? Limpar. Mas outras vezes a sua casa está limpa, mas está bagunçada. É a mesma coisa daquele guarda-roupa. As roupas estão tudo limpa lá dentro, mas as roupas estão o quê? Tudo jogada lá dentro, está tudo fora do lugar. Você abre a porta, cai tudo. Então, muitas vezes você não tem sujeira, não tem pecado, mas está com a sua casa bagunçada, está com o seu coração bagunçado. Muitas vezes você chama um convidado lá para sua casa e o fogão tá sujo, a casa tá suja, aí você vai saindo arrumando tudo, né? Você joga um pano em cima da sujeira do fogão, as panelas tá tudo estampadas, você coloca aquele guardanapo em cima, as roupas tá em cima da cama, você abre o guarda-roupa e coloca tudo lá dentro. A cama tá sem arrumar, você só joga a coberta ali por cima, o edredom por cima, mas se você tirar o guardanapo de cima do fogão, você vai ver a sujeira que está ali. Se você abrir o guarda-roupa, a roupa vai cair tudo no lugar. Se você tirar o tapete debaixo da sala, você vai ver que varreu a sujeira para baixo. Se você erguer o sofá, você vai ver que está cheio de pó lá embaixo, é a sujeira. Muitas vezes nós estamos encobrindo o nosso erro, nós estamos encobrindo o nosso pecado, porque o altar está quebrado, a casa está bagunçada, tem sujeira lá dentro. Não adianta eu mostrar para os meus visitantes, os meus convidados dentro da minha casa, que a minha casa é perfeita, mas se eu que moro lá dentro, os familiares que moram lá dentro, eles sabem onde está a sujeira, eles sabem onde está a bagunça. O sapato, às vezes, espalhado pela casa, você joga para baixo da cama, você coloca dentro da sapateira. Mas se você abrir, você sabe onde está o erro, você sabe onde está a sujeira. Muitas vezes, olhando para a minha vida, olhando para a sua vida, talvez esteja perfeita. Mas e por dentro, como que está? Como que está o teu coração? Como que está o teu altar? Tem como o Espírito Santo agir em você? Tem como o fogo de Deus descer nesse altar? Tem como o Espírito Santo adentrar essa casa e fazer morada? Ou você também vai ser como aquela pessoa que entra para dentro, esconde a sujeira para o convidado que vem, não vê como que está. Reparar, restaurar o nosso altar antes que o fogo desça é justamente isso. Ver aonde está o erro, ver aonde nós pecamos, ver aonde nós cairmos e procurar restaurar, procurar colocar em ordem. O rei Ezequias lá, ele ia morrer. O profeta, quando chegou lá, falou assim, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O profeta pediu, falou assim, coloca a casa em ordem. O que precisa? Colocar a casa em ordem não era só o reino dele, mas era a própria vida. E no momento que ele virou para a parede, começou a orar, a buscar e falar, se arrepender e pedir para o Senhor lembrar dos tempos que ele andava reto na presença do Senhor, o Senhor acrescentou anos de vida a ele. O Senhor curou e acrescentou anos de vida. Muitas vezes o que falta é nós colocarmos a nossa casa em ordem, colocarmos o nosso altar em ordem, virar o nosso rosto para a parede, se arrepender, clamar ao Senhor, porque certamente Ele nos ouvirá. Ele diz que Ele não está com os ouvidos dele tampados, nem com as mãos dele encolhidas. Aquele que clama, aquele que busca, ele tem resposta do Senhor. Assim como nós vamos ver adiante aqui, Elias reparou o altar do Senhor e foi lá orar, foi lá clamar. Mas antes de qualquer oração, antes de qualquer clamor, é necessário a casa em ordem. Nós precisamos ter saldo. A nossa vida espiritual, ela é como uma conta bancária. Tem como você ter o cartão, nós temos acesso a Deus, é o cartão lá da nossa conta.
Mas se a gente passar o nosso cartão e não tiver dinheiro na conta, o que vai sair? Nada. Vai sair o extrato, ó, negativado muitas vezes, né? Tem gente que além de não ter saldo, ainda está com a conta negativa. A nossa vida espiritual, a nossa vida diante de Deus é a mesma coisa. Nós temos que ter crédito com Deus, nós temos que orar e saber que a nossa oração vai ser respondida, porque a nossa vida está em ordem. A nossa conta, ela não está no negativo. Nós, diante de Deus, nós temos crédito na nossa oração. Porque até nós movimentarmos a máquina, se ela estiver parada há muito tempo, ela vai estar endurecida. Ela vai estar ali, ó, com aqueles ganchos dela que nem se mexe. Por quê? Quanto tempo está ali parada? Quanto tempo não recebe uma oração? Quanto tempo não tem uma graxa ali, ó, para movimentar? Aí, de uma hora para outra, ó, ela vai mover lentamente, até ela pegar o embalo e começar a se movimentar. A nossa vida é da mesma forma. É necessário que nós tenhamos crédito com Deus e que a nossa vida espiritual esteja em constante movimento. Então, vamos continuar aqui da nossa palavra, porque tem mais aqui, mais umas revelações que o Senhor me deu sobre essa questão do nosso altar que precisa ser reparado. Agora é no versículo 31 que diz assim: E Elias tomou 12 pedras, conforme o número de tribo dos filhos de Jacó, ao que veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. E eu comecei a estudar o que cada coisa, cada elemento aqui que Elias usou, ela significava alguma coisa. Porque nada que acontecia nem no Velho, nem no Novo Testamento era sem algum significado da parte de Deus. Esse rego aqui que ele fez, hoje significa a nossa separação do mundo, significa a santificação que Deus quer e que nós venhamos nos separar. Por quê? O rego ali, ó, fazia a separação do altar. Um rego em volta era aquele limite. Era o limite entre o altar. E o que acontecia? O rego foi feito e o rego na nossa vida significa essa separação nossa no mundo. Nós não podemos estar misturados com o mundo, nós temos que ter a separação para Deus operar na nossa vida. Vamos lá adiante? Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. A lenha hoje é nós, é a nossa natureza humana que precisa ser queimado no altar. Nós somos a lenha que precisa estar no altar para que o fogo desça e queima. É a nossa natureza humana que não pode ser a mesma, é a nossa natureza humana que não pode dominar sobre o nosso espírito. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Então nós temos que nos fortalecer. O rego nos traz a separação do mundo, a lenha, o que ela traz? Ela nos faz queimar no altar do Senhor. E vamos adiante, que diz assim: E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Esses 4 cântaros aqui significam os 4 evangelhos do Senhor: Mateus, Marcos, Lucas e João. Como eu estou falando para vocês, desde os tempos passados, todos os atos que os profetas realizavam já tinham uma ligação com o que ia acontecer. Os 4 cântaros significam os 4 evangelhos. E o que vem aqui adiante? E disse: E derramai sobre a lenha, e fazei a segunda vez. E o fizeram. E disse ainda: Fazei a terceira vez, e o fizeram. Essas 3 vezes que a água foi derramada sobre a lenha significa a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O rego é a nossa separação do mundo. A lenha somos nós que temos que queimar no altar do Senhor. Os 4 cântaros aqui são os 4 evangelhos, e as 3 vezes que as águas são derramadas sobre a lenha significa a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo derramado ali. Então, como eu falei para vocês, tudo naquela época já tinha o significado daquilo que Deus queria fazer. Ele queria queimar, a lenha era a queimação, o altar do Senhor ali, como nós precisamos hoje queimar no altar do Senhor. O rego é a separação do mundo, que não tem como nós termos uma vida com Deus, vivendo de acordo com o mundo, vivendo conforme a aparência do mundo. Não tem condições. Então nós precisamos nos separar do mundo, queimar no altar do Senhor. Precisamos do Senhor Jesus, que é os 4 evangelhos, significados 4 evangelhos, e nós precisamos da Trindade para ver o que vai acontecer após isso. De maneira, 35. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego se encheu de água.
E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor e és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O que aqui veio? Depois que ele restaurou o altar, o coração, o altar é o coração, depois que ele colocou as 12 pedras, que significam as 12 tribos de Israel, depois que ele fez a separação do mundo, que é o rego, depois que ele colocou a lenha, que somos nós, que devemos queimar, depois que foi os 4 cântaros de água derramou, os 4 evangelhos, depois que a Trindade veio, estava tudo pronto. Aí veio o quê? O derramar do Espírito, que é através do fogo. Então, se o nosso coração estiver em ordem, se nós estivermos separados do mundo, se nós estivermos de acordo com a palavra, de acordo com o Evangelho, se nós estivermos ali com a Trindade do Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sobre nós, o fogo se manifesta na nossa vida. E o fogo é o que? É a purificação. O ouro, quando precisa ali, ser purificado, ele vai no fogo. E nós somos essas pedras preciosas, nesses vasos de barro. Então, se o fogo do Espírito vem para a nossa vida, ele purifica. Se o fogo de Deus vem sobre nós, nós somos acesos. Se o fogo de Deus está sobre nós, nós temos o Espírito dele sobre a nossa vida. Se o altar não estiver reparado, não tem como o fogo descer, não tem como a lenha queimar. A lenha somos nós e a nossa oração é o combustível. A lenha vai queimar enquanto tiver combustível. O combustível vai manter a lenha acesa. Enquanto a lenha estiver acesa, o fogo está queimando. A brasa, quando tira do fogo, logo ela se apaga. Mas se o fogo ali estiver constante, a brasa está viva. Se você também quer o derramar do Senhor, se você também quer ser essa brasa viva no altar do Senhor, vamos colocar combustível aí nessa lenha, vamos restaurar o nosso altar, vamos nos separar do mundo, vamos viver o sobrenatural do Senhor. Nós estamos vivendo dia após dia o manifestado do Senhor. Se a gente quer sair do natural para viver o sobrenatural, nós temos que o quê? Nos colocar diante do Senhor, reparar o altar e estar pronto para o sacrifício. O sacrifício somos nós. De Deus vem o fogo, mas nós temos que preparar o sacrifício. Elias restaurou o altar e colocou o sacrifício ali. Aí o Senhor o quê? Se manifestou com fogo. Ele respondeu a oração dele com fogo. E lá no retiro, quando cantava aquela música que Deus, ele prepara o fogo e eu o sacrifício, eu me lembrava muito dessa palavra. E quando me veio a oportunidade hoje de fazer essa live, eu falei, a palavra tem que ser essa. Tem que ser essa da live. A Ana Paula disse alguma coisa, só que eu não consigo ler, Ana Paula, porque está muito longe e está pequenininho. Ah lá, o Lucas colocou, Deus proveu o fogo e eu o sacrifício. O fogo, ele vem do Senhor. Quem tem que preparar o sacrifício? Sou eu, nós somos o sacrifício. Nós somos a lenha que precisa queimar e manter esse fogo aceso. Para viver o novo de Deus, para viver o sobrenatural de Deus, nós temos que sair do lugar onde nós estamos. Não tem como nós nos mantermos na superfície e querer experimentar da profundidade. Quem tem medo de nadar, quem tem medo de mergulhar em águas profundas, vai ficar só no raso. Vai ficar só com a água ali na canela. Nunca vai ser nada além daquilo. Eu não sei nadar, eu fico só ali no raso. Posso ir na praia, no rio, na piscina. Eu fico no raso ali porque eu não sei nadar. Mas quem sabe mergulhar, ele vai o quê? Quem sabe nadar, ele vai nas profundezas. E a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se você quer viver no raso, quer viver na superfície, quer viver só do que os outros falam para você, só daquilo que os outros te dão, você vai ficar ali no raso. Mas se você quer águas profundas, você vai ter que mergulhar. Você vai ter que se aprofundar. E como eu me aprofundo? Na palavra. Como eu me aprofundo?
na oração. Não tem como eu ter vida com Deus sem eu orar. Não tem como eu ter vida com Deus sem eu buscar as revelações da palavra, as revelações que Deus vai te dar, daquilo que você tem que colocar em ordem na sua vida, você só vai conseguir quando você mergulhar profundo. Onde você mergulhar, onde outros não vão conseguir chegar, onde o inimigo não vai conseguir te alcançar. Para nós movermos o coração de Deus, nós temos que o quê? Chegar perto dele, como o pastor Carlos disse ontem. Nós, para nos achegarmos a Deus, nós temos que amar a Deus. Deus já nos ama. Não é Deus me amar, é eu amar a Deus. Eu amar a Deus, eu me aproximo dele. E quanto mais eu quero conhecer de Deus, mais eu estou amando a Deus. Mais eu quero conhecê-lo, mais eu quero ter intimidade com ele. Intimidade é para aqueles que a gente conhece. Se você quer ter intimidade com Deus, nós temos que nos fazer conhecidos por Deus. Nós não temos que ser meramente aqueles que frequentam a igreja, nós temos que ser íntimos do Senhor. Nós temos que ser filhos, porque filho toca onde servo não toca. Aquela pessoa que é só um funcionário, uma pessoa que é só um serviçal, ele chega até um limite, mas aquele que é filho, ele tem todas as portas abertas para ele. Porque ele é filho do dono, ele é filho daquele que pode todas as coisas. Ninguém vai privar aquele que é filho. O inimigo não pode tocar naqueles que são protegidos do Senhor. Nós temos livre acesso ao Senhor. O véu do templo já se rasgou, nós temos livre acesso à presença do Pai. Mas o que nós precisamos? Restaurar o nosso altar, colocar em ordem a nossa vida. Por quê? Porque aí Deus vai operar o impossível. Restaurar o altar, jogar a água, preparar a lenha, preparar o sacrifício, era coisa natural. Mas fazer o fogo descer era sobrenatural. Era só através do poder do Senhor. Então, o que você tem feito? Você tem que prover o sacrifício, você tem que preparar a lenha para que o Senhor manifeste o sobrenatural dele. Lá naquele congresso de homens e mulheres edificando o altar no Hotel Fazenda Mato Grosso, uma das palavras que a pastora Lisiane disse era isso. Se você tem vivido até hoje o natural, está na hora de você viver o sobrenatural. Está na hora de você começar a experimentar aquilo que Deus tem para você. Mas enquanto estiver na superfície, enquanto estiver no rasinho ali, tomando só do leitinho, daquela coisinha fraquinha, que não pode receber o alimento sólido, nós vamos só viver o natural. Não vamos viver o sobrenatural do Senhor. Eu tinha mais coisa para falar, que era a continuação dessa palavra, que era quando... Depois de restaurar o altar, depois do fogo descer, depois do povo reconhecer que era Deus, que aí vinha a bênção dele, que era a chuva. Como o nosso tempo é pouco, já passamos 5 minutos aqui do nosso horário, não vai dar para poder falar o restante da continuação dessa palavra, que é restaurar o altar, o fogo descer, reconhecer que é Deus para nós alcançarmos a bênção. O povo estava 3 anos e 6 meses sem chuva. Depois que o altar foi restaurado, depois que o fogo desceu, o povo reconheceu que Deus era Deus, veio chuva sobre a terra. Então repare o altar, faça o fogo de Deus descer sobre a sua vida, que depois você vai alcançar as respostas da sua oração. Pode ser que sua vida também esteja 3 anos e 6 meses sem um pingo de chuva, sem um pingo de orvalho. Mas depois que você preparar e Deus descer com o fogo dele, você pode ter certeza que as bênçãos que enriquecem e não acrescentadores, elas vão vir sobre a sua vida. Deus é um Deus que diz que ele não muda, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele abençoava antigamente, ele não vai negar bem nenhum a você. Ele diz que ele não nega bem nenhum àquele que ama ele. Então, repara o seu altar, faça o fogo de Deus descer e pode ter certeza que as bênçãos do Senhor vai vir sobre a sua vida. Essa é a minha palavra com vocês hoje. Se a gente tiver uma nova oportunidade, se Deus permitir que assim seja, nós vamos fazer a continuação dessa palavra. Eu vou dar uma explanada e depois a gente vai entrar nas consequências que vêm depois que a gente repara o altar e que o fogo do Senhor desce sobre a nossa vida. Agradeço a todos vocês que estiveram hoje aqui comigo, que estiveram hoje aqui para ouvir essa palavra. Como eu disse, é uma missão difícil, substituir o pastor Carlos, porque ele é um verdadeiro homem de Deus. Quem convive, quem ouve as palavras dele, sabe disso que eu estou falando. Não é para falar para vocês só porque eu estou aqui na frente dessa live, mas realmente é um homem de Deus, um homem muito usado. Então eu espero que Deus possa ter falado com vocês através dessa palavra. É uma palavra simples, é uma palavra que eu estudei na semana passada para compartilhar com o povo.
e que espero que de alguma forma falou com você. Se você puder, compartilha com seu amigo, compartilha com seu vizinho, compartilha no grupo da sua igreja, porque pode ser que tenha mais alguma pessoa que precisa restaurar o altar, que muitas vezes está orando, que muitas vezes está fazendo a leitura da Bíblia, às vezes está até jejuando, mas ainda não restaurou o seu altar, não reparou o altar está em ruínas. E sem restauração do altar é impossível nós recebermos o fogo da parte de Deus. A minha palavra é essa, espero que te abençoe de alguma forma e eu vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez o irmão Natálio que está aqui hoje, o pastor Bruno, o Diego também que ficou colocando aqui os versículos hoje para vocês. E essa é a palavra de Deus para vocês hoje. Restaura o altar, coloque em ordem, que pode ter certeza que o Senhor vai descer com o fogo dele. E como o nosso pastor Carlos diz, eu fui!